É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Vou me casar com um milionário e todos vocês ficarão com inveja. Com um aceno de mão, Lucy deu um pulo e começou a pular na cama como se ela fosse um trampolim, rindo alegremente. Que sorte a minha, que Angélica, sentada em frente a ela no parapeito da janela, suspirou. Não, é claro que ela estava muito feliz por sua amiga. Afinal de contas, a vida de uma futura graduada do orfanato não é fácil, pois ela terá que sair sozinha para o mundo grande, onde terá que cuidar de si mesma. E aqui, de fato, um presente do destino, e de graça. E, no entanto, algo não dava paz a Angélica, e nesse orfanato, ela passou toda a sua vida. Desde o cobertor carmesim, o bebê foi jogado por baixo da porta em uma noite nevada de dezembro. E nesse orfanato, por alguns anos, algo extraordinário estava acontecendo. As meninas mais velhas estavam prontas para beijar as mãos da diretora Naomi, que cuidava delas como se fossem suas próprias filhas. Ela tinha uma palavra gentil para cada uma delas, era paciente e gentil, nunca gritava, nunca inventava castigos. Mas o principal motivo da adoração da governante desse pequeno mundo era o fato de ela ter ajudado algumas meninas a se estabelecerem bem após a formatura. Um dia, uma das alunas, Selena, deu a notícia. Acontece que a diretora da escola tem parentes no exterior que são donos de uma agência internacional que ajuda jovens de famílias carentes a encontrar emprego. Imagine só, uma simples garçonete pode ganhar pelo menos $1.000 por semana. Compartilha Selena com suas amigas. É verdade, não com todas elas, apenas com Angélica, Lucy, Ekaterina e Verônica. A diretora pediu para não falar sobre isso no orfanato, para que as outras não se sentissem ofendidas. Ela mesma deu os nomes das meninas com quem poderia compartilhar todos os planos e até pediu a Selena que dissesse a elas que pensassem no assunto, que talvez elas também quisessem viver normalmente após a formatura. Acontece que a oportunidade de conseguir um ótimo emprego não era um elástico e Valentina, como ela disse, teve que tomar uma decisão difícil e ajudar apenas algumas delas. E ela fez isso em favor, como ela disse, das crianças mais talentosas e promissoras. Foram elas que ela recomendou a seus conhecidos estrangeiros, e eles encontraram vagas. Além disso, a agência cuidava de todos os custos de registro de visto, compra de passagens aéreas, bem como fornecia acomodação para os recém-chegados, dava um adiantamento antes do salário. Então, aconteceu que, assim que uma garota sortuda completou 18 anos, ela pôde voar para um futuro brilhante, como disse Naomi. E daí, sair da rua assim? Cantou Angélica, mesmo sem saber inglês, ela tinha apenas 16 anos na época da conversa, a mais jovem de suas amigas. Ah, você sempre procura desvantagens em tudo. Selena acenou com a mão para ela. Quais são os pratos do cardápio que são difíceis de memorizar? Você pode aprender o idioma na hora. O que? Você não ouviu falar? Há todos os tipos de cursos em que você pode aprender do zero em uma semana. Logo Selena se foi. Ela prometeu telefonar, escrever. Mas já se passaram quase 2 anos. Ela não enviou uma única mensagem. Seus amigos estavam tristes, ela havia se tornado vaidosa em sua vida no exterior. Depois dela, várias outras garotas foram embora e mais Angélica não achava que Selena as tivesse esquecido. Isso não seria típico dela. Selena havia sido colocada em um orfanato aos 12 anos de idade, depois de perder os pais em um acidente de carro. O único parente que queria cuidar dela era a avó, mas ela não recebeu a tutela, a idosa sofreu um derrame, então, outro parente interveio e ela foi colocada em uma casa de repouso. E desde que o diretor prometeu providenciar o destino dela, Selena tem dito o dia inteiro que, assim que ganhasse mais dinheiro, voltaria, levaria a avó, pagaria o tratamento dela em uma clínica particular cara e elas viveriam felizes juntas. Angélica apoiou calorosamente os planos de sua amiga.
Ela até conhecia um pouco a avó de Kate, e várias vezes ela e Selena foram visitá-la. Certa vez, Angélica foi falar com Naomi para perguntar se ela poderia entrar em contato com Selena. Mas, por algum motivo, a diretora ficou nervosa e disse que era uma informação confidencial, que se a garota quisesse, poderia ligar. Escreva. E então Noemi começou a repreender Angélica, lembrando-a de algumas pequenas coisas e acabou expulsando-a do escritório, dizendo-lhe para parar de encher a cabeça com bobagens, e agora era a vez de Lucy. A diretora lhe prometeu um emprego em uma boate, como cozinheira que prepararia sobremesas para clientes VIP. Eles prometeram treiná-la para essa profissão na hora. Disse Lucy, quando parou de rir e de pular para cima e para baixo, só porque estava exausta. Ela voou até a amiga e bagunçou seus cabelos. Bem, pense nisso. Você é a mais inteligente da classe, é uma aluna exemplar. E daí? Você quer sair e trabalhar como vendedora? E aí? Você também vai sair com alguém. Não estou gostando disso, disse Angélica. Você sabe, quantas histórias sobre como as meninas são levadas para o exterior e lá forçadas a fazer. Ela olhou atentamente para a amiga. Sobre essa agência, nada na internet, nem mesmo escrever, eu procurei. Nenhuma palavra. Você é como uma velha, desconfia de todo mundo. Lucy sorriu. Ela, assim como Angélica, tinha completado 18 anos recentemente. Ao contrário de sua amiga, Lucy era órfã de pai e mãe vivos, que haviam sido privados dos direitos parentais por beberem e deixarem a filha sem supervisão em uma casa decrépita na cidade. Lucy os odiava e sempre dizia que nunca os perdoaria por nada. Ela também dizia que ser egoísta era bom e útil na vida. E tinha muito orgulho de sua beleza. Lucy se destacava entre seus amigos como um pássaro tropical, alta, com pele branca como porcelana salpicada de sardas douradas. Aos 18 anos, ela tinha uma figura esbelta, semelhante a um junco, porém feminina. Mas o principal adorno de Lucy era seu cabelo naturalmente ruivo, que ela enrolava até a cintura. Angélica nunca invejou sua beleza, embora não pudesse se considerar uma beldade tão comum. Estatura média, corpo bem feito, cabelos castanhos. E apenas os olhos de um grosso tom de verde, que a própria garota realmente gostava. Agora Angélica estava apenas cansada. Sentada na mesma sala com Lucy tendo uma conversa inútil, na verdade. Ela estava até com dor de cabeça. Ele se entristeceu com o fato de que a pequena companhia amigável deles havia terminado. Após a partida de Selena, a conexão com Catherine e Verônica foi cortada. É verdade que elas acabaram recusando a oferta do diretor e simplesmente se formaram no orfanato. Parece que Verônica se casou rapidamente, e Ekaterina entrou no consultório do médico. Vou sair, disse Angélica. Ela desceu do peitoril da janela, pegou seu paletó no encosto da cadeira, estava dourado o outono lá fora. Vou tomar um pouco de ar e saiu para o corredor. Quando o tempo estava ruim, Angélica sempre ia para o pátio, onde tinha um lugar secreto, um velho caramanchão coberto de era. Por alguma razão, os outros órfãos quase nunca vinham para cá? Talvez porque esse lugar fosse considerado amaldiçoado? Isso era um absurdo, é claro. Mas os habitantes do orfanato diziam que quem se sentasse ali jamais encontraria uma família verdadeira e amorosa. Angélica não acreditava em maldições e às vezes se escondia de todos aqui com prazer. Mas, nessa hora do crepúsculo, quando na sala de jantar as mesas estavam prestes a ser postas para o jantar, alguém ocupou a varanda. Angélica ouviu uma voz baixa e, ao se aproximar, ficou muito surpresa ao reconhecer sua dona. Naomi estava sentada no gazebo e falava com alguém ao telefone. A garota queria ir embora sem fazer barulho, mas ficou paralisada quando ouviu uma frase estranha. Sim, a nova garota logo estará pronta, mas o preço ainda tem que falar sobre. E prendendo a respiração e olhando sob os pés para não pisar inadvertidamente em um galho, para não amassar uma folha caída, a garota se aproximou e se escondeu atrás de uma árvore. Não, ouça-me você. Lucy tem parâmetros de modelo, saúde excelente. Eu entendo. Mas você também entende que eu estou correndo esse risco. Você acha que eu não sei quanto você ganha com cada um deles? Ah, é assim mesmo.
O diretor ficou em silêncio por alguns minutos, cantarolando ao telefone. Você tinha um bordel em Belfast? Mas o senhor. Você prometeu que ninguém descobriria. Ah. Então é por isso. Não, me desculpe, mas eu não moldo garotas de massa para lhe fornecer novas garotas tão rápido. Aqui, pegue a Lucy, ela vale 3. O diretor disse mais algumas frases descrevendo um cavalheiro com um nome longo e exótico. Que garota inteligente é a Lucy, ela simplesmente não tem preço. O quê? Está me ameaçando? Ok, já entendi. Vou tentar encontrar outra pessoa, mas quero uma taxa de urgência. E risco. Ok, Sim. Eu o avisarei assim que o fizer. Angélica congelou, encolhida contra a árvore, pressionando a bochecha contra a casca de tal forma que ela doeu. Seu coração parecia estar batendo ensurdecedoramente. O ar parecia estar desaparecendo em algum lugar. A jovem não conseguia acreditar no que tinha ouvido. E, ao mesmo tempo, tudo era desesperador, um pesadelo claro, um homem, colocado em seu lugar no orfanato para ser o apoio e a proteção das crianças, fazia coisas terríveis e a diretora saiu do gazebo e Angélica fechou os olhos com medo de que ela percebesse, sem dúvida ela perceberia. Mas Naomi, aparentemente imersa demais em seus próprios pensamentos, simplesmente passou por ela e Angélica ficou atônita. Então esse era o trabalho para o qual as meninas estavam indo. É por isso que nenhuma das que saíram. Selene. A náusea engasgou em sua garganta e Angélica deu um tapa em sua bochecha para voltar a si. Selena. A doce, gentil e tímida Selena. O que havia acontecido com ela? O que havia acontecido com ela? Seus pensamentos corriam febrilmente, histericamente, e se ela tivesse sido resgatada? Ela disse que eles haviam invadido algum lugar. Mas a lógica disse a Angélica que as chances disso acontecer eram mínimas. Quem sabe para onde Selena foi levada? E Lucy? Ela deve partir muito em breve, assim que conseguir seu passaporte. Angélica tinha apenas 18 anos, mas não era ingênua e sabia muito bem que as pessoas por trás da diretora do orfanato eram muito poderosas. Até onde eles espalharam sua rede? Quem são eles? E como impedir tudo isso? E, o mais importante, como salvar aqueles que ainda podem ser salvos? Na vida normal, Angélica não se apressava em tomar decisões, ela tinha que pesar tudo cuidadosamente. Mas a ideia que passou por sua cabeça agora parecia a única correta. E também uma loucura absoluta. Mas a garota já havia se decidido. Imediatamente após o jantar, Angélica se aproximou da porta da sala do diretor e bateu. Entre, disse ela. Naomi estava sentada em uma mesa enorme e cara, examinando alguns papéis. Angélica sorriu para ela. Somente para a garota aquele sorriso parecia a careta de uma fera predatória. Naomi Fedorovna, preciso falar com você, começou a garota, de forma tímida e envergonhada. Estive pensando. Está na hora de eu deixar o orfanato. Para onde irei? Bem, vou conseguir um apartamento, mas ele precisa de muita coisa. Além disso, eu poderia usá-lo para estudar e não posso arcar com o orçamento, e o diretor acenou com a cabeça. Sente-se, minha querida. Sim, você tem razão, sua vida não é fácil. Foi o que pensei, Angélica engoliu. De repente, ela ficou com medo de que a tia à sua frente estivesse sentindo o cheiro de uma mentira. Quando os lobos sentem o cheiro de um homem ferido, eles o agarram. Talvez. Se fosse possível. Talvez eu pudesse trabalhar no exterior também? Olho para Lucy e a invejo. Sou capaz e arrumada, você sabe disso. Angélica fez um olhar suplicante e avançou sobre a mesa. Eu sei inglês muito bem. Bem, Naomi Feodorovna, minha querida. Ajude-me, por favor. Assim, a diretora balançou a cabeça. Antes de a menina chegar, ela estava tremendo de medo. Pelo fato de que a verdade ainda poderia ser revelada, pelo fato de que as pessoas acima dela estavam exigindo novos produtos dela. Como se, desculpe-me, fosse como colher maçãs de uma árvore. Mas agora, ao que parece, a sorte estava do seu lado novamente.
A diretora estava de olho em Angélica há muito tempo. Um rosto bonito, com traços jovens, bochechas rechonchudas e um nariz bem feito, olhos grandes. Oh, dizem que eles os adoram lá. Naomi estava indo para lá e para cá. Mas Angélica não concordava. E agora olhe para ela, e veja como ela cantava quando não havia mais nada para ela fazer antes de deixar o orfanato. Naomi lambeu os lábios, que não estavam bem pintados com batom cor de tijolo. 2 garotas seriam suficientes para satisfazê-los. Ela provavelmente deveria ficar quieta por um tempo. Tudo bem, querida. Não se preocupe, Naomi se voltou para Angélica. Vamos dar um jeito nisso. Você e Lucy estarão voando juntas em breve. Angélica passou as semanas seguintes como se estivesse em um sonho. Não foi difícil pegar um monte de coisas do orfanato que se formou? O problema é que a garota, depois de ter trilhado esse caminho, de repente ficou confusa. Como organizar tudo corretamente em detalhes? Angélica passava todo o seu tempo livre na internet procurando informações sobre o que a esperava. Ou melhor, para ela e Lucy. O diretor disse que elas voariam para Londres, e lá, supostamente, seriam recebidas e acompanhadas até o local onde trabalhariam e morariam. Mas Angélica sabia com certeza que teria um tempo mínimo para fazer tudo o que havia planejado. E seria necessário agir assim que eles chegassem. A garota já havia considerado várias opções de fuga. Afiada, ousada e sem vagar, lebre assustada, e direto para a delegacia de polícia local. Não foi difícil encontrar os endereços e números de telefone necessários na internet. É claro que era impossível excluir um risco terrível. Que lá, na Scotland Yard, houvesse funcionários corruptos, aqueles que acobertavam gangsters. Mas Angélica decidiu que, do limiar de tal barulho, ela causaria tanto alvoroço, atrairia a atenção do público. Além disso, ao se dirigir imediatamente ao policial certo, ela anotou o nome de um homem que, de acordo com relatos da imprensa inglesa, tem feito muito para combater o tráfico de pessoas. Isso definitivamente vai ajudar. Você teria que acreditar nela. Angélica também estudou o mapa do aeroporto e as ruas ao redor com muito cuidado. Em resumo, a garota esperava que seu plano tivesse detalhes bem pensados o suficiente para ser um sucesso. E não poderia ser de outra forma. Angélica não era uma garota fantasiosa, mas aqui ela não conseguiu impedir o voo de sua imaginação, pois as autoridades inglesas, tendo recebido informações tão importantes dela, imediatamente organizaram uma missão de resgate, capturaram o principal vilão, libertaram os infelizes cativos. E, claro, ajudar a encontrar Selena. E então, quando tudo termina, todos voltam para casa. Ou seja, para essa cidade, que Angélica passou a considerar sua cidade natal. E, é claro, Naomi também não ficará impune. Ela será destruída. No dia da partida, Angélica tirou a capa de seu passaporte lavanda com gatinhos. O documento que a garota escondeu no forro de sua bolsa e na capa. Ela simplesmente colocou folhas de papel em branco. Ela sabia pelo que havia lido na internet, que seus passaportes seriam retirados imediatamente, no próprio aeroporto. Mas ela esperava que, no meio da agitação, eles os levassem e não olhassem, e então, quando percebessem que haviam trapaceado. Seria tarde demais para os vilões. Como estou preocupada! Sorriu Lucy, virando-se em frente ao espelho. A garota estava usando seu melhor e favorito mini vestido vermelho, além de sandálias douradas de salto alto. É verdade que estava frio lá fora. Mas Lucy disse que, pelo bem da beleza, não havia problema em estar um pouco frio. Vai dar tudo certo, disse Angélica. Ela havia feito suas malas. Mas estava vestida de forma prática e, acima de tudo, confortável para a fuga, com calças largas e um suéter de tricô com capuz. O moletom era cinza, mas tinha 2 lados, e se você o virasse do avesso, ficava verde. Angélica ia fazer isso para se disfarçar assim que saísse do aeroporto. Será que vão procurar uma morena de moletom cinza? Será uma garota de moletom verde e também uma loira de cabelos compridos com uma peruca de óculos e óculos simples que já estavam escondidos no fundo da mesma mala?
Acredite em mim, sua vida vai mudar de uma vez por todas, disse a diretora Angélica enquanto um táxi pegava as meninas nos portões do orfanato. Angélica encarou. Como alguém poderia ser tão cruel? Afinal de contas, Naomi. Ela mesma tinha uma filha, uma adolescente. No táxi no saguão do aeroporto, Angélica tentou não prestar atenção à conversa de Lucy sobre como tudo daria certo para ela. Ei, você dormiu? Angélica sacudiu o ombro da amiga e a garota acordou. Ela realmente tinha adormecido. Era hora de embarcar, elas tinham que chegar a Londres com uma conexão em Berlim. As meninas tinham que viajar para a Alemanha sozinhas, e além disso, como lhes havia sido prometido, um homem estaria esperando por elas para cuidar delas. Sentada na cadeira perto da janela, Angélica pensou que talvez devesse ter visto mais filmes de suspense e de detetive em sua vida. Talvez ela tivesse aprendido algo útil com eles? E também se lembrou de uma frase que ouvirá uma vez: a vida real é mais emocionante do que qualquer ficção em livros e filmes. Ele riu nervosamente, e era impossível não concordar. No que ele havia se metido. Era uma loucura. Mas Angélica se manteve firme. Ela simplesmente sabia, sentia instintivamente que, se relaxasse, se deixasse preocupar, então ela simplesmente surtaria. Ela entraria em pânico, e isso não pode ser permitido em hipótese alguma. Afinal de contas, ela agora é irresponsável não apenas por si mesma, mas deve salvar os outros. Bem, onde ela está? Perguntou Lucy tristemente, quando, depois de receber a bagagem, eles se encontraram em um salão enorme e barulhento. Achei que eles nos encontrariam com essa placa? Oh, eles vão encontrar. Ela acenou com a mão e puxou a amiga. Vamos para a cafeteria, às cones. Angélica assentiu com a cabeça. O misterioso comissário deve estar atrasado. E era necessário comer e beber o maior copo de café. O voo estava caindo nas horas da noite e ela, depois de cochilar intermitentemente, sentia-se quebrada. Lucy e Angélica, certo? As meninas estavam sentadas em uma mesa quando foram distraídas de seus pãezinhos de chocolate e café por uma voz masculina alta. Angélica olhou para cima. O estranho era de uma altura proibitiva. Loiro, com traços faciais corretos, mas, de alguma forma, nítidos. Jaqueta de couro preta. Por alguma razão, esse detalhe da roupa parecia ser o mais memorável para Angélica, como se a concentração enfatizasse toda a agressividade oculta que o homem irradiava. Sim, Lucy respondeu primeiro. É para nos conhecer? Oh, olá! E nós estávamos completamente assustados, estávamos perdidos. Ela deu um pulo tão grande que quase derrubou a mesa. Ela lançou um olhar revelador para a amiga. Olha só, que homem bonito nos encontra e conversa. Angélica não era boa em sotaques, mas por alguma razão lhe pareceu que esse homem não era europeu, mas talvez do Canadá ou dos Estados Unidos. Então, você pode nos levar mais longe? Disse a moça e demorou para passar manteiga no pão. Boa tarde. Ainda faltam 2 horas para nosso voo. Mudança de planos, sorriu o estranho. Estamos indo para Jamaica. Angélica engasgou com um pedaço do pão, tossiu. Ela lançou outro olhar, agora surpreso e assustada. Que absurdo! Jamaica quando deveria ser Londres? A garota tomou um gole apressado de seu café. Acalme-se. Não podemos permitir que você suspeite de algo, e Lucy também ficou surpresa, mas à sua maneira. No começo, ela perguntou: onde fica? Quando soube que o destino era as Ilhas do Caribe, ela deu um grito, bateu palmas e disse que tinha que ir à loja para comprar uma roupa de banho. O homem se apresentou como Ita e disse que eles já tinham passagens reservadas e que era hora de ir para não perderem o embarque. Vou terminar, disse Angélica com um profundo senso de dignidade e começou a espalhar manteiga e geleia sobre o pão, ainda mais lentamente do que antes. E eu vou embora. Ainda há tempo, e o loiro lhe lançou um olhar de escárnio. Ele cerrou os dentes, para que suas mandíbulas ficassem mais afiadas. Mas Angélica não pensou em cancelar seus planos. No fim das contas, a notícia lhe tirou o apetite. Ela só queria desesperadamente ganhar algum tempo para pensar. Ou talvez ela devesse fugir aqui mesmo?
Ele não tem ideia de para onde ir nesta ilha da Jamaica, nem para onde fugir. O plano, pensado com uma coragem tão desesperada, desmoronou como uma fileira de dominós tocada por um estalar de dedos. Depois de comer seu pãozinho e tomar seu café, Angélica chegou à conclusão de que a única solução era seguir em frente. Ela decidiu que descobrir onde ficava o escritório da polícia na Jamaica poderia ser feito pelo telefone enquanto voavam, e Lucy, enquanto esperavam para aterrissar, não parava de chorar. Ethan respondia com moderação, mas Angélica conseguiu descobrir que ele tinha 30 e poucos anos, que era solteiro e que estava trabalhando para aquela organização tão elogiada há quase 6 meses. E Angélica não acreditou em nada disso, exceto, talvez, em sua idade. Esse homem não era melhor do que seu diretor? Um monstro mentiroso e cínico que fornecia almas inocentes para a diversão de pervertidos. E, infelizmente, eles se sentaram do outro lado do corredor do avião. Lucy sentou-se ao lado de uma senhora obesa que, apesar da estação do outono, entrou no avião usando um vestido de abacaxi e um chapéu de palha engraçado, aparentemente preparado para os trópicos. E o vizinho de Angélica era Ethan. A garota praguejou mentalmente. Que inconveniência! Agora ela teria que tentar segurar o telefone para que ele não percebesse o que ela estava olhando e finalmente, o longo voo havia terminado. O aeroporto foi recebido com o barulho familiar. As meninas receberam suas bagagens. E finalmente aconteceu o que Angélica esperava. O monstro que as acompanhava disse que precisava dos passaportes das meninas. Supostamente, havia uma necessidade repentina de providenciar um procedimento. Angélica respirou fundo e tentou dar um sorriso despreocupado. Claro, aqui. Ela estendeu o documento. Vou sair por um momento, tenho que ir ao banheiro feminino. Ethan assentiu e disse a Lucy para esperá-lo no quiosque, onde vendiam todos os tipos de lembranças, e ela foi para algum lugar, perdida na multidão, e Angélica exalou roucamente e praticamente correu para o banheiro. 3 minutos, não mais que 5. Puxe seu moletom. Ela havia sido escolhida para Londres, e para o clima local estava muito quente, mas seria estranho ir ao banheiro com a bagagem de mão. Misturando tudo nervosamente, a garota tirou a peruca da bolsa e... A porta do banheiro se abriu. Com um grito, Angélica olhou para Ethan. Ele estava muito zangado. Você quer me explicar alguma coisa? Ele balançou a capa de documentos cheia de papéis no ar. Angélica abriu e fechou a boca, arfando e não conseguindo dizer as palavras. Segurando-a firmemente abaixo do cotovelo, Ethan puxou a garota em sua direção, tirando-a da baia. Ele pegou a bolsa dela. Tirou o celular e o enfiou no bolso da calça jeans. E então tirou a peruca. Erguendo uma sobrancelha, o homem fixou o olhar em Angélica. A garota, de costas para a porta de outra cabine, olhou para ele. Ela teria gritado, mas ele cobriu sua boca com a palma da mão. Sua outra mão desceu até o pescoço dela, fixando-a e fazendo-a pensar apenas em respirar. Ouça-me. Agora vamos sair daqui e você vai fazer o que eu mandar, entendeu? Ninguém pode ajudá-la aqui. A polícia foi comprada. Eles vão trazer você de volta. E vão puni-lo. Acredite em mim, você não vai querer saber como. Mas seu amigo será punido primeiro. Agora me diga o que está tramando. Lucy. Lucy não tem nada a ver com isso, exalou Angélica quando ele afastou a mão da boca dela, claramente esperando uma resposta submissa. Ela não sabe de nada. É só que... Eu sei por que estamos aqui. Eu quero. Eu não quero. Você quer ou não quer? Perguntou Ethan zombeteiramente, finalmente tirando a mão do pescoço dela. Angélica percebeu que eles estavam sozinhos no quarto. Você não trabalha para ninguém, disse ele, pensativo, e jogou a peruca no lixo. Então, como se tivesse visão de raio-x, ele simplesmente rasgou o forro da bolsa e tirou o passaporte genuíno. Angélica sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas nem sequer as enxugou. Envolvendo os braços em torno de si mesma, a garota tremia como se estivesse com febre. Os profissionais não se comportam como idiotas. O que você esperava? Eu queria. Eu estava indo. Por favor. Deixe-nos ir.
Não contaremos a ninguém. Por favor, por favor, por favor, por favor. Não vou cair nessa, disse Ethan, finalmente lhe entregando a bolsa esfarrapada. Por favor, a Angélica repetiu mal-humorada, maldita, e fungou o ponto pela primeira vez, desde o momento em que descobriram o que o diretor estava fazendo, ela estava realmente com medo. Mas o medo estava fazendo algo bom. Ele lhe dava forças para lutar. Angélica fingiu caminhar obedientemente para fora da sala. Ela se colocou na frente do homem e, de repente, empurrou a porta com força. Ethan grunhiu e segurou seu rosto. Esperando vingativa que tivesse quebrado o nariz dele, Angélica saiu correndo. Não me importo com o que ele disse. Quem quer que fossem esses criminosos, eles não podiam comprar todo mundo, o que significava que tinham de se esforçar um pouco mais e nunca desistir. Angélica correu sem sentir os pés, voando para frente, manobrando em meio à multidão, empurrando quem quer que precisasse ser empurrado para fora do caminho. Pule! Atrás dela havia um carrinho de bagagem vazio e um funcionário do aeroporto que abriu a boca de surpresa. À distância, a garota pensou no fato de que provavelmente poderia ser parada pela segurança, porque é raro uma pessoa estar correndo. No entanto, talvez ela estivesse atrasada para um voo. Finalmente, as portas de vidro se abriram diante dela e Angélica voou para o ponto de táxi. O ar tropical quente e úmido atingiu em cheio, a vegetação exuberante misturada com o cheiro de gasolina. Angélica ficou paralisada, pois não tinha dinheiro. Ela havia deixado cair a bolsa na porta. E agora também não tinha o passaporte. E agora ela também não tinha seu passaporte. Como pagar o táxi? Como se explicar para as autoridades locais? Vários motoristas, preguiçosamente esperando por passageiros, já estavam olhando para ela com interesse. Olá, para onde você está indo? Vou pegar o mais barato. Um rapaz de cabelos escuros e cacheados se dirigiu a ela em um idioma nativo, mais deficiente, e sorriu amplamente. Acenando com a cabeça, Angélica correu para o carro e mergulhou no banco da frente. Depressa, por favor. O rapaz colocou os óculos escuros no nariz, sorriu novamente e assentiu. Não há ninguém mais rápido do que essa garota na ilha. De forma abrupta, mais suave, ele deu marcha ré, girou o volante e saiu do estacionamento. Para onde? Não me interessa. Para longe daqui, disse Angélica sem rodeios. A ideia de que a primeira coisa a fazer era ir à polícia agora parecia imperdoavelmente ingênua e estúpida. E se ela tivesse azar e encontrasse um policial corrupto? Talvez eles tivessem algum tipo de departamento para combater traficantes de pessoas? Ou ela deveria chamar a polícia de uma cidade vizinha? Há algum problema? Perguntou-me o rapaz, com simpatia. Meu nome é Mark. Angélica. Sim, isso aconteceu. Só você, ele acenou com a mão vagamente no ar. Você fugiu assim. Um marido zangado? O que faz você pensar isso? Angelique estava desconfiada. De quem mais uma mulher tão bonita fugiria? Mark deu uma piscadela. Minha irmã deixou o marido. Oh, torturada com ele. Tive de obter uma ordem de restrição e as palavras do cara me deram esperança, já que ele sabia em primeira mão sobre essas coisas, talvez ele pudesse me ajudar, me dizer o que fazer. Para onde você está indo? Perguntou ele, quando o carro parou em um sinal vermelho, no trânsito pesado de uma das ruas centrais da cidade. Estou com muitos problemas, disse Angélica. Estou sendo assediada. Por um homem muito ruim. Não conheço ninguém neste país e tenho medo de ir à polícia. Não sei o que fazer. E eu não tenho dinheiro para pagar um táxi, ela terminou calmamente, esfregando nervosamente a unha com o dedo, do qual um pedaço de esmalte cor de caramelo havia se soltado. Uau! O cara não estava sorrindo, estava ficando sério, pensando muito em alguma coisa. Um estrangeiro em apuros, e Angélica acenou com a cabeça. Ela não ficaria surpresa se ele abrisse a porta agora e dissesse para ela sair e ir embora. Mas, em vez disso, o cara alcançou de repente, com a mão pousada em seu ombro. Eu vou ajudá-la. Venha para minha casa, ok? Depois decidiremos o que fazer. Angélica não podia acreditar em sua sorte.
O táxi virou em uma rua lateral e foi para a periferia da cidade, para os bairros residenciais mais pobres. O táxi parou. Angélica saiu e olhou em volta. À esquerda, 2 homens idosos jogavam dominó em uma mesa sob um engraçado guarda-chuva listrado com o logotipo impresso de um famoso fabricante de refrigerantes. Um cachorro de cabelos vermelhos cochilava embaixo da mesa. À direita, uma mulher sentou-se na varanda e disse a uma moça grávida, gesticulando energicamente, que ela estava se esticando na ponta dos pés pendurando roupa para secar. Um bando de crianças corria com uma bola de futebol com um homônimo alegre. Vamos lá. Mark acenou para que Angélica o seguisse, subiu correndo as escadas curtas e abriu a porta. A garota se viu em um pequeno apartamento, onde tudo estava precisando de uma reforma. Ela exibiu seu sorriso de dentes brancos novamente e entrou na cozinha. Angélica suspirou e afundou no sofá. O sofá embaixo dela rangeu lamentavelmente e ela enfiou o calcanhar em várias molas. Mark voltou com 2 copos e uma garrafa de algum tipo de bebida. Limonada, sem álcool, explicou ele. Angélica bebeu o copo com avidez e ele lhe serviu outro. Qual é o seu problema? Devo ligar para seus pais ou para seu namorado? A garota contou tudo. Que ela veio de um orfanato em um país distante, que tinha um amigo no aeroporto. Ela contou como correu e bateu no monstro loiro com a porta. Você é uma coisinha perigosa. Mark deu uma risadinha e se aproximou. Sua mão passou pelo encosto do sofá e voltou para o ombro de Angélica. Então você está sozinha. Precisa de um homem para cuidar de você, e suas palavras e linguagem corporal alertaram Angélica. Deixando de lado o copo manchado de limonada, ela se afastou. Obrigada pela carona. Acho que, como pode haver policiais comprados aqui, tenho que ir para a próxima cidade. É para lá que irei para falar com as autoridades. É um longo caminho, disse Mark. Bem, tudo bem, eu o levarei em alguns dias. Como? Angelique quase deu um pulo. Não, não, não. Por favor, entenda, é urgente. Lucy vai ficar lá com ele. Não posso esperar. Bem, eu tenho coisas a fazer, Mark deu de ombros. Qual é a sua pressa? Seu amigo, você diz, aceitou o trabalho facilmente? Talvez ele soubesse para onde você estava indo. Lucy nunca. O que você está dizendo essas coisas? Angélica estava indignada. Ela estava começando a pensar que Mark não era o cara simples e atencioso que parecia à primeira vista, e mais então as chaves tilintaram atrás da porta da frente e ela se abriu. Angélica se assustou e se levantou de um salto, e era uma garota, também morena, com longos cabelos pretos. Ela estava vestida com um vestido de papagaio, chinelos de dedo e carregava bolsas nas 2 mãos. Oh, ela revirou os olhos, eu disse para você parar de trazer seus amigos para nossa casa. Ela é minha irmã, fez uma careta para Mark. Camille, não comece. Ela não é minha namorada. Essa senhora estava com muitos problemas e eu a ajudei. Há bandidos lá fora perseguindo-a. Não são os nossos, não são os locais. Quem ajudaria você? Camila bufou, mas olhou para Angélica com menos hostilidade. Uma estrangeira? Eu sou americana, respondeu Angélica. Seu irmão me salvou. Desculpe-me por estar incomodando. Mas não vou ficar aqui por muito tempo. Eu preciso. Não agora. A morena olhou novamente para o teto. Tenho que fazer o jantar, a tia Bela está doente. As 2 últimas frases foram dirigidas a Mark. O marido está bebendo sua mesada novamente. Paolo, Ferdi e Toma estão sentados com fome. Então, por favor, irmão, saia da minha frente. A propósito, você se virou para Angélica e se aproximou dela, estendendo a mão para um aperto de mão. Jante conosco também e depois nos conte tudo. Boas ações não são feitas com o estômago vazio, Angélica teve que aceitar. Ela acreditou novamente que tudo ficaria bem. Afinal de contas, ela tinha sorte agora. Afinal, essas pessoas, quando descobriram que ela estava em um grande problema,
e mesmo desse tipo, envolvendo crime, não a expulsaram, e parece que estavam dispostas a ajudar. Angélica ofereceu sua ajuda a Camille e Camille, depois de pensar um pouco, chamou-a para a cozinha e confiou nela para cortar os legumes e descascar os camarões. Logo o sabor rico e picante do prato de arroz, que lembrava o pilaf, mas com um molho espesso, picante e doce, se espalhou pelo pequeno apartamento. A irmã de Mark imediatamente guardou a maior parte da comida, repetindo que a levaria para o jantar dos vizinhos. Mas primeiro eles se sentaram à mesa. Mark estava taciturno, olhando para a irmã com o senho franzido. Isso parecia incomodá-lo. Camila causou uma impressão renovada em Angélica, ela se mostrou uma garota positiva e compreensiva, embora rejeitasse firmemente a ideia de ir à polícia. Não, não. Ela acenou com o dedo sob o nariz de Angélica. Eles logo aprenderão e você irá alimentar os peixes. Temos que sair daqui. Ligar para alguém ou vender algumas joias. Ela acenou com a cabeça para o pingente e os brincos de sua convidada involuntária. São bijuterias, explicou Angélica. Custaram-me $300. Não estou entendendo, disse Camille. Quanto é em dólares? Angélica traduziu de forma grosseira. Então é melhor você ficar com ele, bufou a irmã de Mark. Você mereceu, meu amigo. Mas quer saber, vamos dar um jeito. Enquanto isso, fique conosco. E você, ela apontou o garfo para o irmão. Não toque em nada, está bem? Acha que não estou vendo o que está pensando? Mark fez uma careta como se tivesse mordido um limão, inclinou-se mais sobre o prato, mas assentiu. Depois do jantar, Camila saiu um pouco para levar comida para os vizinhos. Ela voltou de melhor humor do que antes, dizendo que já havia descoberto algo. O sobrinho do meu primo está no NCIS, pegando caçadores ilegais. Ele é um cara esperto, acho que ele vai lhe dizer o que fazer, disse Angélica alegremente, estendendo lençóis limpos no sofá. Mas ele está de serviço agora, voltará depois de amanhã, então vocês conversarão. Até lá, você ficará conosco. A propósito, tenho um amigo que tem uma loja na rua ao lado. Eles precisam de um assistente de loja. Acho que você pode ganhar algum dinheiro por alguns turnos. Mas eu não tenho nenhum documento. Não me importo, disse Camila. Eles não fazem perguntas por conta própria, e eu vou trazer você para dentro. Vamos, saia. As meninas precisam trocar de roupa. Ela acenou com as mãos para o irmão e literalmente o empurrou com uma brusquidão brincalhona para a cozinha, fechando a porta. Caminhando até o armário, Camille começou a mexer nas coisas. Aqui, um pijama e outra coisa do meu guarda-roupa. Ela entregou a Angélica um par de shorts, 2 camisetas, um vestido e um pijama com golfinhos. Ou você vai fritar com roupas quentes nesse clima quente. Pegue, não seja tímida. Ah, e aqui estão as sandálias. Você pode tomar seu banho primeiro. Há shampoo, pasta de dente e uma escova de dente nova ali. De qualquer forma, use-os. Se precisar de mais alguma coisa, não hesite em me pedir. E ela deu um tapinha amigável no ombro de Angélica. Obrigada, Angélica enxugou as lágrimas furtivamente. Ela ficou impressionada com o fato de que, em um país estrangeiro, de repente conheceu pessoas que reagiram ao seu infortúnio? Elas não eram ricas, eram muito simples, mas compartilhavam generosamente tudo o que tinham. Depois de tomar banho e se trocar para dormir, a garota voltou para seu quarto. Mark, ao vê-la, brincou e lhe deu um beijo no ar, pelo que recebeu imediatamente um tapa de sua irmã. Angélica não conseguia adivinhar o que lhe estava reservado para amanhã, apenas esperava que sua sorte não tivesse se esgotado com os eventos de hoje e que amanhã ela pudesse fazer um pouco mais de progresso, para estar um passo mais perto de ganhar a liberdade para si mesma, para Lucy e para os outros prisioneiros. Assim que a cabeça de Angélica tocou o travesseiro, ela imediatamente caiu no sono. No meio da noite, Angélica deu um pulo, se enroscou no tecido xadrez e quase caiu do sofá. Ela não percebeu imediatamente o que estava acontecendo e, então, sentiu um frio na porta, claramente batendo com os punhos e os pés, xingando e, embora não fosse possível entender uma palavra, eles pareciam estar falando em um idioma parecido com o espanhol, claramente se separando, estavam com raiva.
O que aconteceu? Perguntou Angélica. SHH, sibilou Camille, que estava congelada na porta. Também sonolenta e confusa. Depois ela se voltou para o irmão. Que diabos Henrique está fazendo aqui? Irmã, eu queria lhe contar, murmurou Mark, olhando para a porta, tremendo com as batidas, com os olhos cheios de horror. Você lhe devolveu o dinheiro, afirmou Camille, mas com um grau de dúvida sombrio. Bem, eu comprei outra coisa. Peguei emprestado novamente. Mark tossiu e esfregou a testa. Desculpe-me. O que foi? Oh, você. Está cansado de viver? Cerrando os punhos, Camille deu um passo em direção ao irmão, mas parou. Ela olhou para Angélica. Então. Entre no guarda-roupa e cale-se como um rato. O que está acontecendo? Angélica estava muito assustada. A porta tremeu em suas dobradiças sob uma nova série de batidas, e os que estavam atrás dela pareciam ficar ainda mais furiosos. Camille olhou para Angélica com ar de súplica. Faça o que estou dizendo. Henry está furioso, ele não precisa ver uma boneca branca como essa. Acenando com a cabeça, Angélica fez o que a garota ordenou. Entrando no guarda-roupa e se pressionando contra a parede do fundo, Camila fechou as abas. Estava escuro, cheirava docemente a perfume e uma parte do quarto podia ser vista através de uma fresta na porta. Camila mudou para o idioma local, afinal, parecia ser espanhol? Pelo som, ela abriu a porta. Seguiu-se um diálogo acalorado e emocional entre os participantes e os anfitriões. Em seguida, houve um som estranho e algo caiu. Camila gritou, e Mark gemeu, e ele disse algo rapidamente. Pela entonação de Camille, que falou em seguida, ele era contra. Um minuto depois, as portas do armário se abriram e, pela segunda vez em 24 horas, Angélica foi arrastada para fora do pequeno abrigo. Não havia como escapar das garras do homem. Angélica olhou para ele com um sorriso malicioso, usando jeans e um colete de couro que não cabia em sua barriga gorda. Os braços, o pescoço e o peito do homem estavam cobertos de tatuagens. Idiota, Camille cuspiu em inglês. Ela se moveu para ficar ao lado do irmão, que estava sentado no chão segurando a barriga. Desculpe, ele se virou para Angélica. Ele lhe deu. O quê? Por favor, eu. O Henrique não fala inglês, disse Camila. Então traduza. Implorou Angélica. Não estou entendendo. Por que ele me quer? O que eu tenho a ver com isso? Meu irmão achou que você seria boa para a dívida, gritou Camille. Sinto muito. O que? O que está acontecendo aqui? Angélica se esforçou para se libertar, mas Henrique parecia divertido. Sem vergonha, ele continuou a segurá-la e passou a mão em sua figura pela frente e depois pelas costas. Ela lambeu os lábios e grunhiu algo para seus dois amigos armados. O que? O que ele quer? Angélica arfou de terror e pânico. Seu irmão disse que você havia escapado dos traficantes, que estava sozinha. Henrique não faz esse tipo de coisa, respondeu Camila. Mas ela concordou em esperar pela dívida, já que Mark estava lhe oferecendo tal entretenimento. Me desculpe, juro que não sabia que isso ia acontecer. Socorro! Alguém me ajude! Socorro! Em seu pânico, Angélica não percebeu que havia mudado para sua língua materna. Os dedos de Henrique se entrelaçaram predatoriamente no cabelo da garota, forçando sua cabeça para trás. Ele sacudiu a prisioneira como uma boneca e gritou alguma coisa. Não era necessário conhecer o dialeto local para entender sua ordem de silêncio e de não resistir. Por alguma razão, seus homens riram. Desculpe, Camille desviou o olhar. Faça o que ele diz. Assim você permanecerá vivo. Seja obediente e ele o deixará ir. Então ele o deixará ir. Ouça-me, por favor. Henrique sabe como quebrar as pessoas. Ele é o chefe. Aceite isso e aguente. E Angélica soluçou e fechou os olhos. Henrique a conduziu para fora do apartamento, descendo as escadas até a rua. Seus homens a seguiram passo a passo.
A noite trouxe o frescor tão esperado para esse canto do mundo, e a brisa fresca do mar parecia trazer partículas de sal que se depositavam em seus lábios e no céu. Angélica pensou, de forma distante, que cheirava a mar e que suas próprias lágrimas salgavam sua boca, e não havia ninguém na rua. Será que estavam dormindo ou se escondendo para evitar os olhos de Henrique? Por alguma razão, pareceu a Angélica que as pessoas estavam observando o que estava acontecendo, escondidas em seus apartamentos atrás das cortinas e das luzes apagadas. Era terrivelmente estranho, mas por alguma razão a garota pensou que Ethan, é claro, também era um bastardo, mas com Henrique é impossível concordar com qualquer coisa. Ele não vai perdoar. Angélica percebeu que agora eles iriam colocá-la no carro. E então? O medo atingiu seus nervos, gerou uma onda de adrenalina e a garota gritou, batendo os pés na calçada. O chinelo voou de seu pé esquerdo, seus pés descalços queimaram nas pedras e de repente, um carro dobrou a esquina a toda velocidade, batendo na lateral do carro de Henrique, literalmente derrubando-o. Houve um barulho de metal raspando e o carro foi atingido. Houve um barulho de metal raspando e o som de vidro quebrando. O líder dos bandidos e seus homens gritaram e berraram, esquecendo-se de sua presa. Angélica perdeu o equilíbrio e caiu na calçada, machucando as palmas das mãos nos paralelepípedos. Os olhos da garota assustada se arregalaram quando ela viu quem estava saindo do SUV preto, Vita. Ela se aproximou rugindo para os bandidos, ignorando a arma apontada para ela. Ele também tinha uma arma na mão, mas o cano estava abaixo por enquanto e Angélica não entendeu o que eles estavam falando, mas em algum momento Henrique subitamente levantou as mãos em um gesto conciliatório e disse a seus homens que guardassem as armas. Agora sua voz soava culpada, até mesmo insinuante, e Ethan passou pela banda e se agachou ao lado de Angélica. Como foi sua caminhada, pequena? E em vez de responder, Angélica fungou e começou a chorar. Quem diria que você causaria tantos problemas? Ele a ajudou a se levantar e a levou até o carro. Ele abriu a porta e Angélica entrou obedientemente. Ela se sentia arrasada, exausta, quebrada. Ela só queria desaparecer. Ou pelo menos não sentir, não ter medo, não ouvir, não ver nada. Não vá a lugar nenhum, ok? O homem sorriu e se voltou para a gangue. E então, aproximando-se de Henrique, ele simplesmente lhe deu um soco na mandíbula com toda a sua força. O líder gemeu e se afundou na estrada. Mas não fez nada em resposta. E nenhum de seus capangas se mexeu. Todos sabiam que tinham tido a infelicidade de ferir acidentalmente algo que pertencia a pessoas sérias. Ethan estava muito irritado. Na verdade, ele não esperava ter problemas com essas garotas. Desde que os planos haviam sido. Para ser mais preciso, para todos, menos para ele, tudo havia corrido bem. Ele havia providenciado a transferência das mercadorias para um local seguro. Era até engraçado, porque o conceito de um lugar seguro para Ethan e para aqueles com quem ele vinha trabalhando ultimamente era, em essência, exatamente o oposto, e era verdade que Angélica parecia diferente para ele à primeira vista. Como outras garotas que haviam se envolvido no mesmo tipo de história. E ele já havia visto muitas delas. Sua amiga Lucy, ele sabia tudo sobre ela. Uma tola ingênua que acreditava no conto de fadas de uma vida linda. Mas Angélica lhe causava uma impressão estranha e incompreensivelmente irritante. O que esperar dela? E, de repente, essa piada no aeroporto. A garota obviamente sabia por que havia sido levada para fora. Mas esse disfarce e o papel na capa do passaporte? O que essa garota, que só recentemente se tornou adulta, poderia estar tramando? O próprio fato de ela ter se arriscado conscientemente dizia que ela era incrivelmente estúpida. Ou desesperadamente corajosa. A única coisa que não estava clara eram seus motivos e eu ia conversar com ela e descobrir. Mas ela surpreendeu novamente. O golpe tinha sido bom, e agora seu rosto estava enfeitado com um band-aid no nariz. Ethan teve de ficar até mais tarde para levar Lucy ao lugar certo. A garota, a propósito, estava inicialmente preocupada com sua amiga, mas depois se distraiu com seus próprios interesses. Ethan lhe disse que algumas coisas proibidas foram encontradas na bagagem de Angélica. Não era nada sério, apenas sementes, mas era proibido trazer sementes de plantas para as ilhas.
E mesmo que eles verificassem se eram sementes comestíveis, e não para semear, isso levaria algum tempo. Lucy acreditou facilmente na mentira. Seguir o rastro do fugitivo foi fácil, mas alguém ainda tinha que se distrair dos parceiros. Ethan passou mais de 1 hora alimentando essas pessoas com informações cuidadosamente preparadas com antecedência, que estavam longe de ser reais. E ele conseguiu ir atrás de Angélica apenas por uma noite. E, afinal, ele chegou na hora certa. A garota chorosa e desgrenhada parecia muito jovem e indefesa com aquele pijama. De vez em quando, ela lhe lançava olhares assustados. Cerrando os dentes, Ethan ordenou a si mesmo que parasse de sentir pena dela. Ele não podia. Isso só tornaria as coisas mais difíceis. Ele até tentou dizer a si mesmo que o que havia acontecido seria bom para Angélica. Depois de uma dura lição, ela provavelmente pararia de brincar e de se envolver em problemas. Para onde você está me levando? Perguntou a garota calmamente. Você não acha que as perguntas aqui deveriam ser feitas a mim? Ela deu um olhar severo. Angélica começou a perguntar, mas parou de falar e assentiu. Ela olhou para as mãos dobradas no colo. Ela estava com muito medo. Ela disse que seria punida. Lucy seria punida. Mas ainda mais assustador era tentar falar com aquele homem, e ao entrar no centro da cidade, o carro parou na entrada de serviço da boate Mermaidis Heart. Era o estabelecimento mais caro do gênero na Jamaica, mas não era fácil entrar nele. Os principais clientes eram estrangeiros e locais, mas ambos precisavam primeiro obter um cartão de sócio, que só era emitido por convite a clientes aprovados e exigia uma generosa taxa de entrada. Mesmo do corredor que ligava às salas dos fundos, era possível ouvir a música eletrônica que tocava no clube. Nenhum dos garçons e outros funcionários que eles encontraram pelo caminho prestou atenção na garota de pijama, que seguiu o homem com a cabeça obedientemente abaixada. Ethan levou Angélica até os elevadores e apertou o botão para o 4º andar. Os 2 últimos andares do prédio eram destinados a apartamentos para os proprietários do estabelecimento e, mais importante, para convidados importantes que precisavam de acomodação confidencial na cidade. Vá em frente, disse Ethan quando Angélica parou na porta do apartamento. Respirando pesadamente, a garota entrou no enorme quarto, cujo elemento principal era uma cama. Não, não. Eu lhe peço. Virando-se para Ethan, Angélica procurou sua jaqueta, tentou olhá-lo nos olhos. Não, por favor. Acalme-se, ela gentilmente soltou suas mãos da garota. Não vou fazer nenhuma das coisas que você imaginou. Agora eu só quero conversar com você, está bem? E então Angélica soluçou. E depois? Por favor, não. Você não vai gostar. Eu não vou gostar. E ela baixou os olhos, corando. Eu não tenho nenhuma experiência. Não tenho nenhuma experiência. O que foi? Eu estava com dor de cabeça e 2 dias de pé sem dormir não foi exatamente estimulante. O que vamos fazer com você? Não vou colocá-lo na cama, disse o homem, irritado. É mesmo? Uma centelha de esperança fez o coração da garota bater mais rápido. Você não vai me punir? E quanto a Lucy? E quanto a ela? Eu quero vê-la. Você verá sua amiga, mas vamos conversar primeiro, disse Ethan, intransigente. Agora vamos embora. Depois de se acalmar um pouco, Angélica o seguiu obedientemente. O homem a levou ao banheiro, tirou o armário de remédios. Dê-me suas mãos. E a perna? Está tudo bem, disse Angélica. Quase não está doendo. Você pode fazer isso sozinha, Ethan apertou os olhos. Mas acho que será mais rápido e fácil para mim. Para começar, me dê suas mãos. Não vou mordê-lo. Tive de assentir. Angélica apenas guinchou algumas vezes, mas depois suas palmas e pés se sentiram melhor quando foram cobertos com pomada e bandagens. Sente-se, Ethan disse a ela quando terminaram de enfaixá-la e voltaram para a sala. Angélica se sentou no sofá perto da janela. Ethan sentou-se no lado oposto do sofá, imaginando que algum espaço entre eles a ajudaria a se sentir mais livre. Mas de que liberdade ela poderia falar em sua situação? Diga-me. O quê?
A garota gritou. Ela estava assustada novamente. É isso aí, Ethan suspirou, esfregando a ponta do nariz. O golpe saiu com muita força. Quem é você e que tipo de... Por que você aceitou o emprego? Quando e onde você decidiu se candidatar? Conte-me tudo sobre isso e acredite em mim. Entenderei se você estiver mentindo. Não há motivo para acreditar em mim, é claro. Mas saiba que sou a única pessoa que pode ajudar você e seu amigo se você contar tudo como é. Angélica assentiu com a cabeça e falou. Mas era mais fácil agora do que tinha sido para Camille e seu irmão. A barreira do idioma não a impedia de falar e, além disso, ela não achava que alguns detalhes não eram importantes. Ao terminar a história, ela até começou a pensar que talvez tivesse falado demais. De fato, por que esse homem saberia que ela não tinha paz, que queria estudar para ser contadora? Isso era totalmente desnecessário. Angélica não se esqueceu de dizer que ouviu do diretor o nome de um homem e que nomeou todas as meninas que deixaram o orfanato com a ajuda dele? Você é corajosa, disse Ethan. Fazer isso, sozinha. Infelizmente, não ouvi nada sobre uma garota chamada Selena, mas tentarei descobrir alguma coisa. Obrigada, suspirou Angélica. Por que você está fazendo isso? A pergunta escapou de sua língua antes que ela pudesse pensar. Pergunta estúpida, estúpida. O que um homem como aquele poderia responder? Angélica queria dar um tapa no próprio rosto pelo fato de que, durante a história, como se tivesse esquecido que, diante dela, não há um salvador simpático, e quem faz todas aquelas coisas terríveis é ele mesmo. Comerciante de escravos impiedoso, um monstro em forma humana. Havia algo estranho nos olhos de Ethan. Como se um momento atrás ele tivesse sido diferente. E agora ele estava de volta ao homem duro e cínico que ela conhecera no aeroporto. Você não deve dizer nada ao seu amigo. Eu o aviso seriamente. Se mais alguém descobrir sobre isso, eles o matarão. Não estou brincando. E não posso ajudá-los. Você não pode nos deixar ir? Angélica engoliu com força. Entendo que não queira nos deixar ir, então vou denunciar você e o que está fazendo às autoridades. Mas e se simplesmente formos embora? E se simplesmente voarmos e não contarmos a ninguém? Ethan se lançou para a frente. Em um instante, ele estava tão perto que Angélica sentiu a respiração dele em suas bochechas. Os dedos dele tocaram o rosto dela, traçaram as maçãs do rosto uma a uma e, finalmente, fecharam no queixo. Você acha que alguém que trabalha com garotas acreditaria nisso? Não, ela sussurrou, e por algum motivo o coração dele bateu muito rápido. Mas não por medo. Em sua vida muito curta, Angélica não teve muito contato com o sexo oposto. Havia, é claro, parceiros. Mas ninguém realmente próximo a ela. Nem um único encontro. Angélica não se importava de ser provocada com gelo. Mas o que estava acontecendo agora? Para a garota, parecia que seu próprio corpo a estava traindo. E o fato de que ela estava fazendo isso com Ethan. Isso fez com que Angélica sentisse tanto nojo e desprezo por si mesma. Como isso era possível? Ela sacudiu a cabeça bruscamente para que seu cabelo cobrisse seu rosto e se pressionou contra o braço da poltrona, a alguns centímetros do homem. O que vai acontecer conosco agora? A nós. Não, Ethan interrompeu as suposições desagradáveis que estavam prestes a sair. Houve algumas complicações. As novas garotas foram colocadas em espera até que as coisas se acalmem. Há algumas semanas. Você ficará aqui. Você é muito valioso. Bens de luxo, se você quer saber. Quanto eu valho? Angélica sorriu amargamente. Depende da finalidade, disse o homem, pensativo, e a garota deu de ombros. Ela não queria saber nenhum detalhe. Caso contrário, ela perderia o controle. E não saberia como respirar, como continuar a existir sem se afogar no pesadelo, na inevitável antecipação de seu destino. Na verdade, o dono da boate quer pagar para você ser um convidado aqui. Ethan sorriu. Ele estava com raiva novamente. Com ele mesmo. Por ter cedido ao desejo de tocá-la.
Havia muitas mulheres em sua vida. Todos os tipos de mulheres. Apaixonadas e tímidas. Mas os sentimentos que essa garota, apenas uma garota, era diferente de tudo que ele já havia conhecido antes. E era irritante. Porque o fazia perder o controle de si mesmo, de seus pensamentos e desejos. Ethan percebeu que agora, quando eles estavam quase lá, ele dependia demais do sucesso da parte do plano que lhe havia sido confiada. Ele não tinha o direito de estar errado. E essa garota o estava forçando a sentir algo diferente do que ele deveria sentir. Que tipo de pagamento? Perguntou Angelique. Para você trabalhar. Para dançar. Eu disse que vocês não são dançarinos? Ela disse que você aprenderá com garotas mais experientes. Sua amiga, a propósito, já está de acordo. O quê? Exclamou Angelique. Lucy pensou que ela seria uma chefe. Você deveria confiar menos nela, sem ofensa, disse o homem. Ela é uma boa garota, talvez, mas a perspectiva de ganhar dinheiro e, como ela diz, encontrar um padrão, está virando sua cabeça. E Angélica franziu os lábios. Ela não gostava das coisas rudes que Ethan dizia sobre sua amiga, mas não podia deixar de admitir que ele estava certo em uma coisa. Lucy não havia pensado nisso como um trabalho honesto desde o início. Ela sempre quis ganhar bem, aproveitando sua juventude e sua beleza. Eu ajudarei você. E a sua amiga. Vou me arriscar por você, mas... Droga! Levantando-se abruptamente, Ethan atravessou a sala e finalmente parou na frente da garota, de pé com os braços cruzados sobre o peito. Eu a ajudarei, ele repetiu calmamente, mas havia uma determinação de aço em sua voz. Não faça perguntas. Apenas ouça, está bem? Angélica assentiu com a cabeça. O significado do que ele disse estava misturado com as impressões da experiência, mas a garota percebeu que acreditava. Ela só acredita no que esse homem diz? Você não vai perguntar ao lobo por que ele mudou de ideia quanto a comer você. Você simplesmente aceita isso como um fato consumado e tenta fugir. Não vá a lugar algum, disse o homem. Eu voltarei logo em seguida. Vou trazer comida e algumas coisas. Angélica assentiu novamente. Quando Ethan voltou algumas horas depois, ele a encontrou ainda sentada no sofá e aparentemente inalterada, mas ela não disse nada. Ele jogou uma grande sacola plástica no sofá e colocou uma pequena sacola de papel na mesinha ao lado. Como a Angélica assentiu novamente e pegou a sacola timidamente. Droga, você engoliu sua língua? Desculpe, ela piscou várias vezes e afastou a mão da sacola. Achei melhor calar a boca. É melhor você calar a boca e não fazer nenhuma besteira, disse o homem friamente. Eu não o calei. Coma hambúrgueres e batatas fritas, suco de laranja. Mas se você for vegetariano ou precisar de uma refeição sem glúten. Não, obrigada, estou bem, respondeu Angélica e, finalmente, sem mais vergonha, desembrulhou a comida às pressas. Como ela estava com fome. Ela estava envergonhada de seu apetite voraz. É indecente querer comer em uma situação dessas. Ela foi distraída de devorar a comida por alguns cliques. Ao olhar para Ethan, quase engasgou quando ele verificou sua arma. Não tenha medo, ele disse a ela, mas isso, é claro, não servia de nada na situação atual. Angélica só podia ter um pouco menos de medo. Não mais. E, em geral, parecia-lhe que aquele gosto pegajoso e azedo de pavor nunca a deixaria. E mesmo quando tudo acabasse. Se, é claro, tudo terminasse bem, ela nunca poderia viver como um dia desejou e sonhou em viver livre e facilmente. Preciso ir agora. Voltarei em cerca de 5 ou 6 horas. Você deveria dormir um pouco, ele apontou para a cama. Os lençóis estão limpos. As roupas estão em uma sacola. Tem até roupas íntimas, ele terminou com o máximo de tato possível. Algumas das meninas compartilharam suas roupas novas e não usadas. Espero que eu tenha o tamanho certo. Certo, estou indo. Se baterem na porta, não abram e fiquem escondidos. Ok. Ethan, eu bati na porta. Obrigada, ela exalou,
encontrando o olhar do homem. Obrigada por ajudar, e ele congelou. Ele cerrou os dentes e sorriu maliciosamente. Vou me arrepender disso. Angélica não ficou ofendida com a resposta. E ela não queria fazer nada que a fizesse se arrepender de ter decidido ajudar, ou mesmo mudar de ideia. Mas a espera era insuportável. A garota se deitou para dormir. E quando ela acordou, do lado de fora da janela estava escuro novamente. Angélica acordou de um pesadelo realista, como se tudo estivesse acontecendo na realidade. Nele, Selena e Lucy choravam e pediam sua ajuda, estavam sendo arrastadas para algum lugar no escuro por pessoas cruéis cujos rostos não eram visíveis. E agora Angélica não conseguia se livrar da ideia de que Lucy estava realmente em perigo. Onde ela estava? Sentada tranquilamente na sala que lhe fora designada? Ou aquele homem sem coração já a havia feito dançar para a diversão do público? Angélica se esqueceu de tudo o que Lucy havia dito. Agora ela só conseguia pensar em uma coisa, e sua amiga já devia ter adivinhado que eles não tinham sido contratados para um trabalho honesto. Lucy provavelmente estava assustada, ela se sentia mal. E isso significava que ele tinha que encontrá-la e acalmá-la, dizer-lhe que tudo ficaria bem, compartilhar o que Ethan havia prometido não ceder em ofensa. Abrindo a bolsa, ele temia encontrar algum vestido de noite atrevido. E assim foi. Ela continha um mini vestido prateado com alças finas. E um cardigan de malha preto de mangas compridas. E os sapatos que combinavam com o vestido tinham saltos insanos. Arrumando-se apressadamente, a garota saiu do quarto. Ela fechou a porta e a fechadura automática na maçaneta fez um clique silencioso. Angélica girou de volta, não havia como entrar. Ops! Agora temos que procurar não apenas por Lucy, mas também por Ethan, e a garota decidiu não usar o elevador e desceu as escadas. As escadas levavam a um canto escuro, de onde Angélica foi direto para a boate. Cega, ensurdecida por um momento, enquanto sua percepção se ajustava à música estrondosa e aos flashes de luz multicolorida que a acompanhavam. Como ela se esqueceu de perguntar onde estava sua amiga? Mas talvez ela estivesse por perto, ou ela poderia perguntar às moças que trabalhavam aqui se elas a tinham visto? Pela primeira vez, Angélica pensou em quem eram essas moças. Será que elas tinham vindo trabalhar aqui voluntariamente? Para se contorcer assim no palco sob olhares famintos? Para servir coquetéis a convidados mal-educados que acham que tudo pode ser comprado? Ou elas também são prisioneiras? Se for a primeira opção, Angélica suspirou que não, ela nunca poderia entender como era possível se voluntariar para algo assim. Desculpe-me. Estou procurando uma amiga minha, uma garçonete com um mini vestido de couro preto. Seu nome é Lucy, alta, cabelos ruivos. Oi! Disse a garota com um sorriso largo, mascando preguiçosamente seu chiclete, que devia ser de morango, pois cheirava a morango. Ela está no escritório VIP, acho que é o terceiro. Ela está lá. Ela acenou com a mão com uma manicure tão longa e afiada que era assustador imaginar como ela vive com uma coisa dessas. Agradecida pela resposta, Angélica seguiu na direção indicada. Ao passar pela pista de dança, a garota, sem querer, diminuiu a velocidade da multidão que se agitava, pois havia gente demais. Aguna, Angélica puxou a cintura das mãos insolentes de alguém. Mas um momento depois ela se viu atraída por trás por outro corpo masculino. Garota nova. Um barítono rouco soou acima de seu ouvido. Me solte. Me solte. Angélica se defendeu com indignação. Abruptamente, ela afastou as mãos dos quadris. Mas foi agarrada pela cintura e virada bruscamente. Um homem na casa dos 40 anos, com uma franja estreita de bigode e cavanhaque pretos, em um terno branco e camisa preta, com uma estampa que brilhava no escuro. Gosto dos ousados, ele sorriu e tentou atraí-la para uma dança. Angélica havia prometido a si mesma ser cuidadosa. Ficar longe de problemas, como Ethan havia dito, mas agora ela estava parecendo um vulcão. Sorrindo maliciosamente, a garota pisou com toda a força no pé do estranho e, quando ele, perplexo com o lampejo de dor, perdeu o controle sobre seu corpo, ela saiu correndo. Foda-se você, e no pântano.
Ela bufou e se perdeu entre os dançarinos, que pareciam não estar prestando atenção ao que havia acontecido. Finalmente, depois de pedir indicações a outro garçom, Angélica encontrou as salas VIP. Na verdade, eram pequenas salas separadas, cada uma com um sofá de pelúcia em forma de concha contra a parede, bem como uma longa mesa de balcão. Mas a maior parte do espaço era ocupada por uma pista de dança individual para uma garota que oferecia ao cliente o tipo de apresentação que ele queria ver. A Angélica congelou antes de colocar a mão na porta. O que fazer? Ligar e dizer que precisava falar com Lucy? Sem sentido, é claro. Mas talvez fosse melhor esperar que a amiga dela saísse? Meu coração se apertou com um mau pressentimento, o que significava que Lucy já havia se tornado uma dançarina. Que pesadelo! E, naturalmente, eles a estavam ameaçando, forçando-a. Mas então a risada familiar e efusiva de sua amiga soou do escritório. E depois a voz de Ethan. Angélica, sem demora, correu para dentro. E ficou boquiaberta com o que viu. Um homem estava sentado em um sofá, alguns papéis estavam espalhados sobre a mesa à sua frente. E Lucy estava de pé na pista de dança. A garota estava usando uma roupa de lantejoulas vermelhas que parecia muito com um biquíni de natação, seu joelho estava perfeitamente na frente do nariz de Ethan. Angélica sentiu uma pontada dolorosa. Ciúme? Que bobagem! E, no entanto, era algo estranho e muito parecido com ela. De repente, ela percebeu que estava sentindo repulsa ao ver Ethan em uma companhia tão íntima e descarada com outra mulher. Não importava se era uma amiga ou outra pessoa. O que estava acontecendo aqui? Angélica queria perguntar o que estava acontecendo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta e ela ficou confusa. Não, é claro, seria tolice esperar um comportamento decente de alguém como Ethan. Mas ele havia prometido. Ele prometeu que os protegeria. E agora ele não passa de um monstro. Decidiu se divertir com uma pobre garota. Ethan se levantou. A expressão em seu rosto não era um bom presságio. Achei que tinha lhe dito para calar a boca e manter a cabeça baixa. Me desculpe, disse Angélica. Achei que você... Eu só queria ver meu amigo. Sim, você queria. E daí? Lucy entrou na conversa. Angélica. Saia daqui. Você está nos incomodando. Angélica olhou para sua amiga com espanto. Só agora ela percebeu que Lucy não parecia uma pessoa que havia sido vestida à força e, ou seja, quase despida e obrigada a dançar. Ela parecia altiva e enojada ao mesmo tempo, fazendo beicinho com os lábios e lançando olhares estranhos para Ethan. O homem revirou os olhos e se voltou para a dançarina. Lucy, você está livre. Mas ainda não terminamos, e a ruiva balançou os quadris de forma sedutora, seus dedos esguios deslizando ao longo do mastro. Deixe-a ir. Vou lhe mostrar o que posso fazer. Já vi o suficiente, o homem bufou. Saia. Com uma expressão de dor no rosto, Lucy desceu e empurrou Angélica com o ombro. Lucy. A garota correu atrás de sua amiga. O que está acontecendo? Qual é o problema, e você ainda está me perguntando? Sibilou a garota, virando-se bruscamente. Você é tão modesta e inocente. Um rato cinza e você já pegou um pedaço de gordura. Lucy, Angélica não reconheceu a amiga. O que há de errado com você, não entende? Não fomos trazidos aqui para trabalhar honestamente. Eu sei, ela acenou com a cabeça e Angélica recuou como se tivesse sido atingida. O dono do clube disse que as moças com essas ofertas de emprego e geralmente vêm para outro emprego. Sim, eu sei. Dá para acreditar? E quer saber? O quê? Ecoou Angélica em um choque ensurdecedor. Você acha que eu só quero trabalhar por centavos? Não. Eu quero uma vida boa e feliz, sabe? Quero me vestir em boutiques, nunca passar fome. Ganharei dinheiro suficiente para comprar um apartamento em um mês. Lucy, ninguém vai lhe pagar. E mesmo que pagassem. Mesmo que uma das garotas ganhe muito. Não percebe o que elas estão fazendo? O que estão fazendo? É impensável.
É nojento. Eles querem usar você como uma coisa. Olhe para você, você tem razão, disse o antigo bom amigo sarcasticamente. Você acha que eu não sei o que ela está tramando? Ela tem Ethan só para ela, olhe para ela. Ela é astuta, não é? Claro, por que você desistiria das pequenas coisas quando ele é o único chefe por aqui? O que? Você mostrou a ele o que você pode fazer? Você tentou. Ele gostou. Você tem experiência, provavelmente pode compartilhar o segredo de como fazer um homem, e Angélica não pensou no que havia feito. Apenas sua mão voou no ar e, no momento seguinte, ela chicoteou a bochecha de Lucy. A garota ofegou e segurou o rosto. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu odeio, ela gritou e saiu correndo. Angélica ficou ali, mal respirando e olhando para o local vazio onde sua amiga havia estado. Ela não percebeu imediatamente que Ita estava ao seu lado. Sinto muito, e disse ela e bateu em seu ombro. Maldita seja você. Ele se livrou do toque, que agora achava insuportável. Você não podia sentir quando ela estava andando na sua frente. É isso que você está fazendo, não é? Tive de examinar alguns papéis. O dono da boate disse que queria uma opinião sobre o que a nova garota pode fazer. Ele quer colocá-la para dançar em 3 dias. Acabei de ver e agora posso dizer a ele que ela não é boa. Que a coreografia dela é nojenta. Se eu lhe disser que não, ele fará com que seu filho avalie a nova garota. Eles administram a boate juntos. E ele iria além da dança e a entrevistaria, e em seu próprio estilo. Então, sim, o que eu fiz foi importante. Mas o que você fez, e Ethan se irritou novamente. Droga! Essa garota não só estava ameaçando arruinar seus planos e estratégias conquistados a duras penas ao agir de forma tão precipitada, forçando-o a defendê-la além de seu plano original, como também era irritante. Ethan estava acostumado a viver em sua lenda. E ela não incluía nuances de comportamento como a necessidade de se justificar para qualquer pessoa ou de repetir suas ordens 2 vezes. E o fato de que ele tinha que fazer isso agora, além de colocar toda a missão em risco de fracasso? Isso estava lhe dando nos nervos. Mas, por pura força de vontade, ele conseguiu retomar o controle. Ele enviou a Angélica um sorriso de superioridade, de condescendência, de ameaça. Eu a levarei de volta, querida. E me desculpe, mas vou ter que prendê-la para ter certeza. Angélica levantou o queixo com teimosia. Tudo bem, vá em frente. Eu não esperaria outra coisa de alguém como você. Mas um dia tudo voltará para você, tudo o que você faz é destino. Espero que sim, rosnou o homem e empurrou a garota gentilmente para a frente, dando-lhe um tapa na parte inferior das costas. Não se atreva a me tocar, gritou Angélica e se virou para atacar novamente. Mas Ita interceptou seu braço. Gentilmente, mas com firmeza. Pare com isso. Eu fui longe demais. Peço desculpas. Para você sair dessa, temos que trabalhar juntos, certo? A Angélica queria dizer que concordava. Que ela concordava em tolerar a companhia insuportável dele, que ele fazia seu apetite desaparecer e que arrepios se espalhavam estranhamente por seu corpo, que ela concordava em tolerá-lo, mas apenas por uma questão de salvação. Mas ele não tinha tempo. Novos rostos apareceram no corredor próximo aos escritórios VIP, um homem de terno branco, que se tornou infeliz parceiro de Angélica na pista de dança, e alguns de seus guarda-costas. Aí está você, querido, sorriu Angélica. Confesso que nenhuma garota jamais fez isso comigo antes. Mas sabe de uma coisa? Oh, não, a garota foi rápida em dizer, e em um piscar de olhos, literalmente, um coelhinho nervoso estava nas costas de Ethan. Me desculpe, por favor. É só que eu estava com pressa e, sim, fui rude, me desculpe. E eu estava me perguntando quem era você. O homem continuou sorrindo, com as mãos estendidas. E Jack me disse que ela é uma ave voadora em seu clube. Que, infelizmente, ela não pertence a ele. Mas eis que o sorriso desapareceu e agora apenas os olhos riam. Somente naqueles olhos, como Angélica podia jurar por seu próprio coração batendo rapidamente, não havia nada gentil.
Eles estavam sedentos. Sedentos por algo sombrio e errado. O que eu preciso eu pego, continuou o homem, e voltou seu olhar para Ethan. Eu compro. O quê? Angélica agarrou a manga da jaqueta de Ethan em um gesto dolorosamente desesperado. A garota não está à venda, respondeu o loiro. Pelo menos não no momento. Ela é boa, como você, Richter, notou. Há um leilão esperando por ela. E se você quiser participar dele? Bem, ficaríamos felizes em vê-lo entre os licitantes. Acho que você não me entendeu. O homem que chamei de Richter, que claramente pertencia ao mundo do crime, estava bloqueando o corredor com seus homens corpulentos. Ele não falou, mas sua postura e disposição mostraram que ele não os deixaria ir tão facilmente. Eu o comprarei. Dê-me um preço final provável e eu o dobrarei. Preciso da garota agora. Angélica sentiu como se fosse desmaiar e seria tão maravilhoso. Um esquecimento salvador. Receio que você ficará desapontada. Ethan se esticou preguiçosamente. A garota já está reservada. Ah, é mesmo? Que interessante. Richter espalmou as mãos. Não é comum encontrar pássaros assim. E quem é esse caçador, posso saber? Nós garantimos a confidencialidade de nossos clientes, respondeu o loiro. Havia notas mal-humoradas e ameaçadoras em sua entonação, mas seu rival apenas sorriu e, preguiçosamente, como se estivesse se corrigindo, passou os dedos pelo bigode e pela barba. Sim, eu conheço sua sensibilidade nesse assunto. Mas, repito, eu sei como conseguir o que quero. A garota é minha. Eu mesmo cuidarei desse comprador anônimo e o indenizarei pelos danos à sua reputação, é claro. Não se preocupe, passarinho. A atenção de Richter agora estava voltada para Angélica. Ele quase podia sentir fisicamente o olhar ansioso dela. Não tenha medo, ele repetiu, e nessas palavras ele soou como uma ameaça direta. Eu cuidarei de você. Nós vamos nos divertir muito. Richter deu um passo à frente. Ele pretendia evitar Ethan. Ele estendeu a mão para Angélica. O olhar da garota recaiu sobre a pulseira no braço de Richter. Era uma pulseira de couro preto com muitos pingentes. Que parecia estranhos para um homem. Pareciam anéis, brincos, pingentes. Joias de mulher. E entre eles, Angélica notou um dos maiores. Era um pingente de prata com uma pedra escarlate rosada no formato de uma gota, e era o mesmo pingente que Selena usava. Ele havia sido dado a ela por sua avó. Selena disse que era uma antiga joia de família. Angélica olhou para ele incrédula. As joias poderiam ser semelhantes, não é mesmo? Onde você a comprou? Ela perguntou. De onde você tirou isso? Richter ergueu uma sobrancelha, balançou a mão para a pulseira. Por nada. Eu gosto, você sabe, de coisas com história. Um pingente com uma pedra vermelha, Angélica exalou. De onde você tirou isso? Por que você pergunta, querida, sorriu Richter. Mas, se você estiver interessada, e eu lhe direi. Quando não formos incomodados por pessoas de fora. Vamos lá, vamos. Temos que ir. Foi somente porque Richter não esperava nenhuma resistência, especialmente aqui em seu próprio território, que Ethan conseguiu pegá-lo de surpresa. Ele mandou o homem voando contra a parede com um poderoso golpe na mandíbula e, em seguida, antes que eles pudessem se levantar, ele rapidamente despachou os dois guardas, puxando Angélica pelo braço e arrastando-a para um corredor lateral atrás de uma porta discreta. Ethan mal conseguiu exalar enquanto corria. Ele parou, virou-se para ela, apertou seus ombros dolorosamente e a sacudiu, queimando-a, perfurando-a com seu olhar. Cale a boca. Maldito seja. Venha comigo agora. Você entendeu? Não consigo ouvi-lo. E entendi, e gaguejando, a garota respondeu. O corredor terminava em uma porta. Trancada. Praguejando, Ethan deu um passo para trás, sacou sua arma e disparou vários tiros contra a fechadura. Eles abriram a porta e se viram em um beco. Por aqui, Angélica seguiu obedientemente. Espere, espere, espere.
Eu não posso. Pare. Não importava, ela ficaria ainda mais furiosa. Mas correr com sapatos de salto alto era impossível, a cada passo ela corria o risco de quebrar as pernas. Tirando os sapatos, Angélica se apressou para correr novamente e depois de atravessar o beco, elas se viram em um estacionamento. Parecia pertencer a um hotel. Saia da frente! Gritou Ethan, empurrando o funcionário do estacionamento para fora do caminho. Entre! Ele se virou para Angélica, para quem o homem também estava segurando um capacete de motocicleta. Não sei como, e Angélica começou confusa. Com um breve xingamento, o próprio Ethan colocou o capacete na cabeça dela e apertou a correia com força. Eu não confiaria em você. Você estraga tudo o que toca. Vá para a parte de trás, agora. Sem outra palavra, a garota fez o que ele ordenou. Ela colocou os braços em volta dele e fechou os olhos. Angélica nunca havia andado de motocicleta na vida, e essa primeira experiência foi horrível. O veículo deu um solavanco, inclinando-se perigosamente, e a garota abriu os olhos. Ela havia feito isso em vão. A motocicleta entrou na estrada, naquela hora sem trânsito, e os que a atravessavam, felizmente, tiveram tempo de pular para um lado. Mas o verdureiro não teve sorte. Angélica gritou quando a motocicleta em alta velocidade bateu nas caixas com algumas frutas coloridas, quebrando-as em estilhaços, esmagando-as em migalhas suculentas e salpicadas. Temos que voltar! Gritou a garota, tentando disfarçar o barulho do vento e do motor. Ethan não respondeu. Temos que voltar para buscar a Lucy. Ethan! Pare! A garota começou a bater em suas costas com o punho. Mas, é claro, o homem não deu atenção a essa força tímida. Angélica continuou a segurá-lo com a outra mão. Finalmente, a motocicleta parou bruscamente em frente ao posto de guarda de uma mansão. Um guarda negro se inclinou para fora da cabine e fez uma pergunta a Ethan em um idioma que Angélica nem sequer reconheceu como espanhol. Ao ouvir a resposta, ele acenou com a cabeça e abriu a porta. Outra breve explosão de velocidade e a motocicleta parou na varanda. Com um salto, Ethan ajudou Angélica a descer. A garota, choramingando baixinho, ainda não conseguia abrir o zíper do capacete. Infelizmente para você, Ethan cerrou os dentes, ajudou-a a tirar o capacete e, notando como ela estava envergonhada, puxando para cima a saia, que havia caído indecentemente durante a viagem, comentou sarcasticamente. Quem precisa de você? Vamos. Onde estamos? Perguntou a garota confusa. Esse lugar parecia ser uma casa respeitável de algumas pessoas ricas. E também uma embaixada, a julgar pelas bandeiras e alguns brasões nas paredes. Para o espanto de Angélica, tratava-se de uma embaixada. É verdade que Ethan havia nomeado um país do qual ela nunca tinha ouvido falar. Um país insular muito pequeno, ele explicou. Você está segura agora. Fique feliz. E, ao mesmo tempo, você me armou uma cilada, por sua causa eu falhei na missão. Dizendo tudo isso, ele pisou nela, e ela recuou. Até que suas costas se chocaram com alguns arbustos. Os arbustos eram espinhosos, e a fragrância era ensurdecedora das enormes flores rosas que os cobriam. Angélica congelou e ficou quase sem fôlego. Ela olhou para o homem à sua frente e uma tempestade de sentimentos ressoou em seu coração. A descrença de que finalmente havia sido salva. Uma tentativa de esperança de que tudo havia terminado. Mas como? O que está acontecendo? E depois havia o ressentimento. Por alguma razão, ela se sentiu mal do estômago com o quanto Ethan havia sido rude com ela ultimamente. Ela não merecia nada disso. Angélica perdeu a força, cobriu o rosto com as palmas das mãos e chorou amargamente. Ela mal conseguia sentir o que estava acontecendo a seguir. Algumas pessoas saíram da embaixada e a acompanharam para dentro. Alguém colocou uma manta quente sobre seus ombros e lhe trouxe um copo de água. Um homem que se dizia médico perguntou como ela estava se sentindo, e no limite de sua percepção da realidade circundante, Ethan ainda estava presente, conversando com um senhor mais velho e respeitável, vestindo um terno preto com uma faixa estreita. E então, ele disse algo,
pegou o controle remoto da TV e a ligou, e em uma enorme tela de meia parede, havia um boletim de notícias mostrando que o clube estava cercado por todos os lados pela polícia. As pessoas estavam sendo levadas para fora, algumas algemadas. Richter estava entre elas. O que está acontecendo? Perguntou Angélica, enxugando as lágrimas com um guardanapo de papel. O homem de terno risca de giz dirigiu-se a ela em inglês e explicou que eles tinham acabado de prender, em cooperação com as autoridades locais, algumas figuras importantes envolvidas no tráfico internacional de pessoas. Eles haviam sido pegos no próprio aeroporto, bem como criminosos locais que os estavam ajudando, e esse clube sempre foi considerado o centro de suas reuniões. Ethan olhou para a tela. Estava silencioso e sombrio. Ele deveria estar lá. O que está acontecendo, afinal? Ele se virou irritado para o senhor mais velho. Ainda falta uma semana para a missão. O que isso significa? Houve algumas mudanças, respondeu ele calmamente. Não tivemos tempo de lhe dar essa informação. Mas tínhamos que terminar a missão com urgência, para não perder os números-chave. Mas, pessoalmente, a propósito, não há nenhuma reclamação contra você. Ele lançou um olhar compreensivo para Angélica. Sim, você claramente violou todo o protocolo da missão. Mas você agiu de acordo com as circunstâncias. Não contávamos com o fato de que nosso plano incluiria uma pessoa tão jovem. Do que está falando? Angélica fungou. Que missão? Parece que estou em um filme de ação estúpido. O que vocês são, algum tipo de agente? É isso mesmo, senhorita, sorriu o senhor de cabelos brancos. Como o destino quis, foi em nosso pequeno país que digamos, uma organização especial. E nós fazemos isso às vezes. Participamos de missões para erradicar o mal, que, infelizmente, está presente em grande parte do mundo moderno. Você se pergunta por que estou lhe contando tudo isso com tanta calma. Bem, em primeiro lugar, mesmo que você contasse a alguém, ninguém acreditaria em você. Os tabloides? Bem, eles também escrevem sobre OVNIs. Outra teoria da conspiração. Mas seu testemunho, minha jovem, pode ser muito valioso para você. Ita me disse que você deu a ele o nome do comprador final. Ele conhece as pessoas para quem você e seu amigo seriam vendidos. Precisaremos de tudo o que você sabe. Espero que não recuse nossa cooperação. E nós, de nossa parte, nos certificaremos de protegê-la enquanto o estágio final do nosso caso acontece. A senhora é uma testemunha valiosa, minha jovem, e Angélica pulou. Meu amigo ficou na boate. Não se preocupe, o homem encarregado a impediu. Notificamos quem precisa saber que ela é uma vítima. Ela está segura e, assim como você, logo poderá voltar para casa. Então você não é um traficante de escravos? Angélica virou-se para Ethan. Você estava apenas fingindo. Sim, Ethan assentiu e desviou o olhar dela. Ethan é um de nossos melhores agentes. Durante vários anos, ele esteve envolvido em missões que ajudavam meninas a fugir de diferentes países. Mas ultimamente ele tem trabalhado, como você já percebeu, como agente secreto. Graças a isso, conseguimos ter acesso a vários documentos importantes, reunir informações que nos permitiram organizar a prisão de figuras importantes. Às vezes, cooperávamos com as autoridades de vários países. E assim, nesse estágio, tivemos que proteger da venda real o último lote de ativos vivos, que é o senhor. E, felizmente, você conseguiu. Você pegou aquele homem, Richter. Angelique estava visivelmente chocada. Vi uma pulseira em seu braço e um pingente nela. É o pingente da minha amiga Selena. Ela desapareceu. Eu sei, suspirou o homem de cabelos brancos. Ethan já havia contado a história dela para nós. Verifiquei pessoalmente as informações. Determinamos que Selena foi vendida para o Canadá. Não, Angélica balançou a cabeça. Sente-se, senhorita, o homem continuou. Infelizmente, vou ter que dizer que Richter usa esse bracelete por um motivo.
Tudo o que você já viu nele. Ela já pertenceu a algumas garotas que ele comprou. Mas que elas se recusaram a obedecer. Ele não disse isso abertamente, mas as dicas foram suficientes para que a terrível verdade surgisse, para fazer você repetir em sua mente: não. Não. Não é verdade. Em breve teremos provas. Richter provavelmente tentará fazer um acordo com a investigação. E então poderemos falar com precisão, mas tenho medo. Não, não. Selena, não, ofegou Angélica, com olheiras dançando diante de seus olhos. Ela já havia passado por muita coisa. Ela estava com medo por si mesma, muito medo. Mas nunca havia imaginado que poderia ser tão doloroso pensar que que ela não estava mais no mundo. Isso não era a verdade. Ela não poderia ter morrido assim. Ela tem uma avó. Sua avó está esperando por ela. Não, isso não é verdade. Não é verdade. Angélica se deixou levar. Ela não precisava mais ser forte. Ela chorou por um longo tempo. Eles a acalmaram e lhe deram um chá que fez seu corpo se sentir melhor, e ela também queria dormir. E então outros eventos começaram. Nos 3 meses seguintes, Angélica ficou na Jamaica. Longas e cansativas para ela, como testemunha e vítima, as ações tomaram quase todo o seu tempo livre. E quando não estava ocupada, Angélica simplesmente dormia. Ou ficava sentada, olhando fixamente para um ponto por um longo tempo. Em algum momento, Ethan gritou com ela novamente e insistiu que ela tinha que começar a ver um psicólogo ou ela se afundaria em seu estado. A garota concordou, na verdade, sem contar com nenhum resultado. E isso ajudou. Aos poucos, ela voltou a si. Com Lucy, elas mal se viam. Não, ela também estava bem, elas se falaram algumas vezes. Mas não havia nenhum vestígio da antiga e francamente calorosa amizade. O velho, que se apresentou como Vitor, disse a Angélica 2 meses depois que Noemi, a diretora do orfanato, havia morrido. A mulher teve um ataque cardíaco agudo quando percebeu que seus crimes haviam sido solucionados. As meninas, libertadas da escravidão por uma organização misteriosa que Angélica ainda achava muito estranha, estavam voltando para casa. A imprensa já havia começado a falar sobre o que havia acontecido? Mas Vitor, como havia prometido, havia providenciado para que o nome de Angelique não aparecesse em nenhum jornal. Ela sabia que ainda tinha algumas coisas para enfrentar quando voltasse para casa, mas prometeu a si mesma que seria forte e enfrentaria tudo. Angélica estava animada com a ideia de que o orfanato que ela havia deixado agora tinha um novo diretor, um homem, de acordo com rumores confiáveis, que era realmente bom. Leia os documentos, senhorita, disse Vitor, colocando alguns papéis na frente dela. Naquela hora, quando o sol estava lentamente afundando no mar por trás da linha do horizonte, Angélica estava sentada na varanda de seu quarto na embaixada e simplesmente, como sempre, perdida em pensamentos. Conseguimos chegar a um acordo. Parte dos fundos confiscados pertencentes à liderança da organização criminosa será agora entregue como indenização às vítimas. Em outras palavras, você, assim como as outras garotas, tem direito a alguma compensação? Eu não quero esse dinheiro. Angélica balançou a cabeça. Você pode pensar sobre isso. Mas se quiser ouvir meu conselho, é melhor aceitar. A propósito, se quiser, você pode redirecioná-los mais tarde para a caridade. Depois de alguns dias, Angelique concordou. É verdade que os sentimentos eram duplos. Afinal de contas, era, de fato, dinheiro sujo. Mas depois de mais algumas visitas a um psicólogo, Angelique aceitou que tinha direito a uma indenização moral e finalmente, todas as formalidades foram concluídas. Angélica podia ir para casa. Ela nunca havia tido um lar de verdade e duvidava muito que, depois do que havia passado, pudesse viver uma vida plena. Mas ela também percebeu que precisava ser forte novamente. Independentemente do que acontecesse. Ethan vinha às vezes. Para contar alguma novidade, para consultar alguma coisa. Angélica não o evitava, mas não demonstrava estar feliz com isso. Por quê?
todas as faíscas de sentimentos que a haviam animado antes, que esse homem havia despertado nela. Tudo isso se foi. Em seu último dia na Jamaica, Ethan se ofereceu para acompanhar Angélica até o aeroporto. E lá, quando chegou a hora de ela ir para o desembarque, ele de repente a pegou pela mão e ela se virou para ele. Gostaria que tivéssemos nos conhecido de uma maneira diferente, e disse ele. Angélica. Não diga nada, por favor, sussurrou a garota. Sou grata a você por tudo. Mas não poderíamos ter ficado juntos. Por você. Você vive seu trabalho. Eu posso entender você. Você está salvando pessoas, fazendo algo muito importante. Nós não poderíamos ter sido felizes. Mas eu. Obrigado, por tudo. Ele ouviu cada palavra em silêncio. E então assentiu. E, no momento seguinte, ele a puxou para perto de si, muito perto. E cobriu os lábios da garota com os seus. Foi doce, vertiginoso, avassalador, e o primeiro beijo de Angélica. E quando acabou, Angélica não queria ir a lugar algum. Mais do que qualquer outra coisa, ela queria ficar com Ethan. Mas ela não podia fazer isso. Então a garota sorriu para ele depois, engolindo lágrimas não derramadas, se afastou. Adeus. Ela disse, virou-se e correu pelo corredor para embarcar no avião, sentindo que, se demorasse mais, simplesmente perderia o rumo e o dinheiro que recebeu foi suficiente para pagar seus estudos. Angélica decidiu não apenas aprender a ser contadora para começar a trabalhar, mas também entrar na universidade, escolhendo uma especialização em economia. O dinheiro foi suficiente para comprar um apartamento de 2 quartos no centro da cidade. Angélica decidiu que era um bom investimento para o futuro, porque um dia ela esperava se casar e ter filhos, e mais quase a primeira coisa que ela fez foi ir para a casa de repouso. A avó de Selena estava claramente em um estado de consciência. Angélica não podia mentir, dizer que sua neta estava viva, ela simplesmente foi e a esqueceu. Mas nem mesmo a verdade do pesadelo ela podia revelar. Querendo amenizar pelo menos um pouco o golpe, ela disse que Selena havia morrido em decorrência de um acidente, não tendo sido salva a tempo. E então Angélica ofereceu algo à vovó Eugênia. Ela disse que era a última vontade de Selena. Que ela disse que queria que Angélica cuidasse da idosa. Mentir era horrível, insuportável. Mas ela tinha que fazer isso, e a vovó Kate ficou feliz em deixar a casa de repouso e, depois disso, até sua saúde melhorou, o que os médicos, a propósito, explicaram pelo fato de que o estado do sistema nervoso em geral é importante para o organismo. Lucy deixou a Jamaica antes mesmo de Angélica. E, apesar de tudo ter acabado, tudo finalmente ficou claro. A amizade foi rompida para sempre. Apenas um ano após o término dos eventos, Angelique descobriu que Lucy havia voltado para a casa dos pais no vilarejo, onde havia se casado com um homem e mal trabalhava. Várias vezes Angelique pensou no que era necessário. Ir ver sua velha amiga. Apoiá-la. Salvá-la de alguma forma. Mas então ela se proibiu. Convenceu-se de que Lucy havia escolhido como viver sua vida. Alguns anos depois, já formada e trabalhando como contadora em uma pequena empresa não muito longe de casa, Angélica conheceu um homem. Harvey era praticamente um vizinho que morava na casa do outro lado da rua. Ele era 4 anos mais velho que ela e trabalhava como operário da construção civil. Depois de 6 meses de namoro e de conhecer os pais dele, bem como, é claro, a vovó Cathy, que Angélica agora considerava sua família e não outra, o casal se casou e se alguém perguntasse a Angelique se ela amava seu marido, ela diria que sim, é claro. E não seria uma mentira. É verdade que não era aquele amor, quando a cabeça está redonda pelo arrebatamento deslumbrante, quando o coração está parado pela emoção. Era um sentimento quieto, calmo, mas profundo e meio aconchegante. De repente, eles perceberam que estavam bem juntos. A família de Harvey aceitou bem Angélica. Mas ela não podia, não ousava contar a ele aquela parte de seu passado, que era como um pesadelo, e 1 ano depois, a família teve uma filha, e 3 anos depois, um filho. Por fim, eles compraram uma dacha. Parecia que a vida estava acontecendo. E,
Pouco a pouco, o passado começou a ser esquecido. Não. Se Angélica quisesse, poderia recriar em sua mente, como na realidade, cada minuto. Mas ela não queria. Ela se proibiu de fazer isso. Somente uma vez, quando sua filha já havia passado da primeira série, Vitor a chamou para sair do azul. Ele disse que só queria saber como as coisas estavam indo. A menina ficou surpresa. Por que tanta atenção? Depois de tantos anos, Vitor hesitou um pouco e depois disse que estava ligando para lhe dar uma notícia. Sobre Ethan ter deixado seu emprego como agente. Eu não quero vê-lo. Angélica quase gritou. Por alguma razão, ela se sentiu muito assustada. E o que a faz pensar que se trata de você, senhora? Disse Vitor. É que eu achei que poderia ser importante para você. De certa forma. Provavelmente. Ele desistiu de seus negócios pela família. Ele se casou há 1 ano. Ele teve uma filha. Ele está. Acho que ele finalmente está feliz. Mas não vou esconder, às vezes eu o lembrava de você, e ele. Ele disse que você pediu a ele para esquecer tudo e que ele aceitou sua decisão e não tem intenção de mudar nada. Angélica fechou os olhos. Seu coração pulou um batimento. Parecia-lhe que o que a havia prendido ao passado. O que ela havia se proibido de pensar durante todos esses anos e finalmente a havia deixado. Obrigada por me contar, respondeu ela. Eles trocaram mais algumas frases. E então a conversa terminou. Vitor prometeu que eles não a incomodariam novamente. Mãe, quem ligou? A filha galocha espiou para a cozinha, onde estava ajudando a mãe a cozinhar, remexendo nas maçãs trazidas do mercado, selecionando as mais marrons, as mais bem vestidas, para a torta. Ninguém. Angélica sorriu e abraçou a filha. Mamãe, o que está fazendo? A menina franziu a testa. Nada, querida. Está tudo bem. Só estou com uma mancha no olho. Vamos fazer um bolo. Papai e Sam voltarão da pista de patinação em breve, e teremos um bolo pronto para a hora do lanche. Foi tão estranho. Mas, por alguma razão, Angélica de repente percebeu que estava feliz. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.